O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará, o Sinduscon, lançou recentemente a campanha intitulada Incorporar, que visa alertar sobre a importância do registro da incorporação quando da aquisição do imóvel na planta ou em construção. E para falar sobre a campanha, dentre outros assuntos, nós conversamos agora com o vice-presidente da área imobiliária do Sinduscon, doutor José Carlos Gama. Doutor Gama, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso estúdio. O prazer é todo nosso de apresentar os esclarecimentos do nosso Sinduscon aqui no programa da OAB. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores quais são os principais objetivos desta campanha. A campanha Incorporar, que foi lançada há 30 dias pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, visa esclarecer o consumidor da compra do imóvel na planta ou em construção da importância da verificação no cartório de registro de imóveis do que nós chamamos de incorporação. A incorporação é oriunda da Lei 4.591, de 1964, onde obriga o construtor, antes de fazer essa venda durante a construção, de apresentar toda a documentação técnica, econômica e jurídica do empreendimento, de forma a evitar que o comprador compre gato por lebre. Ou seja, como ele está comprando um sonho, o imóvel não existe ainda, no cartório de registro de imóveis existe todo o memorial descritivo daquele empreendimento, quais são as especificações que o construtor pretende usar naquele empreendimento, qual é a área privativa daquela unidade, as áreas comuns, as vagas de garagem, de forma tal que no final do empreendimento o comprador possa verificar se tudo aquilo que foi prometido foi efetivamente realizado. Qual a análise que o senhor faz do mercado imobiliário atual? O mercado atual imobiliário, principalmente o cearense, ele está numa estabilidade. Nós passamos aquele boom existente no ano de 2010, 2011, onde a velocidade de vendas estava na faixa de 8% a 10% ao mês, o que fazia com que várias pessoas, especuladores, compravam o imóvel na planta, passavam um ano pagando a construtora e um ano depois colocavam aquele mesmo empreendimento, tá certo, à venda. Isso não era bom para o mercado. Isso é prejudicial para o mercado, porque o mercado vive de pessoas que efetivamente compram o imóvel para a sua própria moradia ou compram o imóvel como investimento para ter um complemento de renda. Através de um aluguel. Chama exatamente de aluguel. Esses são os dois pontos importantes, são os dois mercados cativos do mercado imobiliário. E hoje, no ano 2014, da mesma forma como foi em 2013, nós estamos no índice de velocidade de vendas de forma de 4% a 5% ao mês, o que significa que ao longo de 20 meses, a 22 meses, o empreendimento está totalmente comercializado. Esse índice de velocidade, o qual o senhor ressaltou agora, entre 4% e 5%, nós podemos dizer que o mercado, então, ele se estabilizou. Exatamente, o mercado se estabilizou. E uma pergunta que é muito comum e corriqueira no mercado é o seguinte: os preços vão baixar após efetivamente a passagem da Copa? A gente acha que não. O que houve é uma estabilização. Daqui para frente, os preços deverão acompanhar os índices inflacionários, principalmente o Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC, que é o indexador das vendas no mercado imobiliário. Realmente, algumas pessoas que atuam, que trabalham no mercado, defendiam essa tese de que nós iríamos vivenciar mais na frente uma bolha, uma verdadeira bolha, e onde esses preços que estariam em alta iriam cair drasticamente. Mas o senhor afirma, então, que esta bolha não existirá. Com total convicção, não existe bolha no mercado imobiliário cearense, nem do brasileiro, até por uma função macroeconômica. Nosso país, efetivamente, o sistema financeiro habitacional é bastante sólido. Hoje, nenhum agente financeiro financia mais do que 80% do valor do imóvel. Tá certo? Ele verifica a capacidade de pagamento e o comprometimento de renda, não é só o comprometimento de renda, a capacidade de pagamento é verificado, que significa o seguinte: uma pessoa que ganha às vezes 10 mil reais não tem condições de pagamento de uma prestação nem de 1.000, porque ela já gasta 11 mil, ela já gasta mais do que ganha. Então, além da capacidade de renda, é verificado também a capacidade de pagamento. O segundo ponto é o déficit habitacional brasileiro, que ainda é muito grande. As pessoas adquirem um imóvel efetivamente para a sua própria moradia. Pouquíssimo, de 100 unidades vendidas, talvez só 10% a 15% seja realmente para investimento. Então, esse é outro ponto importante que, na verdade, tira a expectativa de uma bolha imobiliária no Brasil. Qual a análise que o senhor faz do fenômeno Copa do Mundo? Qual o impacto da Copa do Mundo no setor imobiliário? Tendo em vista uma série de obras que estão em construção ou que já foram efetivadas em função deste evento. O reflexo da Copa
no mercado imobiliário, ele é indireto. Justamente como você falou, em função de todos esses melhoramentos de infraestrutura, quer dizer, aquele Castelão, Passarés, recebeu vários melhoramentos. Obras de mobilidade urbana. Exatamente. E isso, na verdade, faz com que o preço da terra encareça, tá certo? E faz com que o preço do imóvel final também encareça. O Sinduscon, ele tem buscado um estreitamento das relações com diversas entidades de classe. A exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Ceará, com a diretoria do Sinduscon, juntamente com a diretoria da OAB, participaram de uma reunião conjunta. O senhor poderia falar um pouco sobre este relacionamento com as entidades de classe? Perfeito. O Sindicato da Indústria da Construção Civil já, na verdade, conseguiu o respeito da sociedade como um todo. E a gente tem procurado não só os órgãos do Estado, do município e da própria União, como os órgãos da entidade civil organizada, de forma tal a estreitar esse relacionamento. O Sinduscon tem assento no Conselho Municipal do Meio Ambiente, tem assento no Conselho Permanente do Plano Diretor da cidade de Fortaleza, e o nosso prefeito, Roberto Cláudio, tem encaminhado a esses conselhos diversos projetos de lei, tá certo? Como foi o projeto de lei ambiental atual, como é o Código de Obras, como é o Código da Outorga Onerosa do Direito de Construir, onde o Sinduscon tem a expertise do negócio em si, mas precisa do apoio da OAB para verificar a legalidade desse projeto de lei. Então, o nosso almoço foi bastante produtivo, porque nós conseguimos fazer que o que assine um convênio, tá certo, entre o Sinduscon e a OAB, de forma tal que as diversas comissões da OAB possam dar esse suporte, apesar do Sinduscon ter assessoria excelente de dois escritórios, como do Cleto Gomes e do Raul Amaral, para que a OAB possa estar com as suas comissões assessorando o Sinduscon na parte da legalidade e constitucionalidade desses projetos de lei. Doutor Gama, quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora de comprar um imóvel na planta? Bom, primeiro aspecto, como está na nossa campanha, é exatamente verificar se aquele empreendimento está devidamente incorporado. E isso agora fica mais fácil, porque no site do Sinduscon, www.sinduscon-ce.org.br, você pode verificar se aquele empreendimento já está incorporado. Ou seja, verificar se realmente aquele construtor levou a sua documentação para o cartório de registro de imóveis competente. Lá nós temos a relação, hoje nós temos em torno de 200 a 250 canteiros de obra só no município de Fortaleza, e nós já temos mais de 100 cadastrados no nosso site. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é verificar o histórico da empresa, verificar empreendimentos já entregues, como é o serviço de atendimento pós-entrega dessa construtora, verificar, na realidade, a posição em relação ao sol, posição se é nascente, se é poente, verificar o acabamento do empreendimento, tá certo? O prazo de entrega, isso é muito importante, porque nós tivemos, ao longo dos 2 últimos anos, algumas dificuldades em relação a tanto material como mão de obra, e algumas obras tiveram seus prazos elastecidos. Então, todo esse histórico é importante que o consumidor verifique para evitar dissabor no futuro. Doutor Gama, o setor da construção civil é um setor muito importante para o desenvolvimento da nossa economia. E alguns outros setores tão importantes, como a indústria e o serviço, têm reclamado da economia. Qual a análise que o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Ceará faz da economia atual? Nós estamos tendendo para um processo de recessão ou não? O Sinduscon, como os demais setores da sociedade, vê com bastante preocupação, né, o aumento da inflação, porque a gente sabe que os índices hoje existentes, na faixa de 6, 6,5, são índices forjados, tendo em vista que o governo tem segurado alguns preços, né, como é o preço, na realidade, da energia, o preço dos combustíveis, que se isso tivesse sido colocado realmente no índice inflacionário, nós já estaríamos aí com a inflação na faixa de 7,5% a 8%. Então, isso traz uma preocupação maior, mas nós entendemos que qualquer que seja o novo governo federal, quer seja a situação, quer seja a oposição, ele vai trazer efetivamente a nossa economia para os eixos, porque não existe outra saída. O país, hoje, na verdade, sofre, aliás, ganha com bônus demográfico, hoje o maior número de pessoas trabalhando do que aposentados, e nós não podemos perder essa década do desenvolvimento. E tudo isso parte realmente pela educação. O Sinduscon entende que, efetivamente, o desenvolvimento de um país se dá com a melhoria da educação do seu povo. Doutor Gama, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza aqui de antemão a entidade por criar uma brilhante campanha dessa, no sentido de trazer informação, de esclarecer a população sobre a importância
na hora de comprar o seu imóvel e abre espaço para suas considerações finais. Bom, Sinduscon agradece mais uma vez à OAB, tem certeza e convicção de que essa parceria que nós estamos iniciando agora vai trazer muitos frutos para a sociedade. Diretores da OAB Ceará e do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, o Sinduscon, estiveram reunidos no início da tarde da última segunda-feira para a apresentação do selo Incorporar Juridicamente Perfeito. O selo é uma garantia do Sinduscon às obras que encontram-se técnicas judicialmente e economicamente regularizadas. O objetivo maior do selo Incorporar é dar garantia ao consumidor de que ele, como está adquirindo o imóvel na planta, este imóvel atende a todos os requisitos da lei, que é a Lei 4.591 de 1964, Lei das Incorporações e dos Condomínios, de forma tal que o construtor tenha apresentado ao cartório de registro de imóveis competente toda a documentação jurídica, técnica e econômica, não só do empreendimento, mas da sua própria empresa, para dar tranquilidade ao comprador de que aquilo que ele está comprando na planta, 3 anos, quando ele for receber, efetivamente ele recebe aquilo que foi previsto, tanto em termos de especificações, em termos de área construída, em termos de áreas de comuns, onde nós temos as áreas de lazer, as vagas de garagem, tá certo? Para que ele, na realidade, possa evitar comprar gato por lebre.